Claro que se você é cristão, você sabe que o que te salva, na verdade, não é o seu devocional e suas atividades religiosas, mas sim Cristo. Não quero de maneira nenhuma falar que fazer devocional é errado, tá maluco? Isso jamais pode ser dito. Mas eu quero dizer que às vezes nós podemos cair no engano. No engano de que devocional é uma moeda de troca para se obter algo de Deus, ou até para se obter Deus, para se obter salvação, quando na verdade isso é uma mentira, porque o foco principal do devocional é conhecer Jesus e ser transformado por Ele. O devocional em si não te salva, mas ele te apresenta uma pessoa chamada Jesus. A pergunta que eu quero fazer é: será que nós temos encontrado essa pessoa no nosso tempo devocional? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, então seja muito bem-vindo para mais um vídeo no nosso quadro Pense Biblicamente. E aí, amigos, tudo bem? Yudi aqui de novo, e talvez você esteja muito assustado porque esse tema, esse título do vídeo pode ter te gerado alguma angústia, alguma coisa assim, mas calma, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de falar sobre isso, eu quero me apresentar. Meu nome é Yudi, sou casado com a Duda. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro há 3 anos sendo missionários e intercessores em tempo integral na Casa de Oração Incessante, localizado na Vila Mimosa, que é um dos bairros de maior área de prostituição do Rio de Janeiro. E a gente está aqui com uma sala de oração dia e noite e também tocando o bairro com atos de justiça, evangelismo e muitas outras coisas a fazer. Mas vamos lá para o que interessa. Sobre esse assunto devocional, o que a gente vai abordar hoje? Gente, vamos ser muito honestos. Como funciona o nosso tempo devocional e para que a gente faz ele? Claro que há exceções, então não sei como é que é para você, mas para mim devocional era se relacionar com Deus. Então, como toda religião, existia suas práticas de atividade rotineiras que fazia todo dia, onde a gente tinha que se conectar com o que é divino. Então, o devocional para mim era isso, era eu gastar um tempo tentando falar com Jesus, ou esse tempo espiritual rotineiro todo dia. Então nós cristãos fazemos devocional, até porque a gente tem aquele trauma, né, de, cara, Deus me livre, eu subir para o céu, ver Jesus e Ele falar que não me conhece. Então a gente tem essa prática devocional para tentar conhecer Jesus e não passar por isso no dia que a gente foi se apresentar para Ele. Mas devocional é conhecer Jesus, e também a gente pode cair no engano. Como assim? Conhecer Jesus para mim era essa prática devocional. Na verdade até é, mas eu não tinha o entendimento correto sobre isso. Eu achava o máximo porque eu fazia devocional todo dia, lia a Bíblia, fazia jejum frequentemente, mas se alguém perguntasse para mim: o que Deus tem falado com você? Eu não sabia responder, porque eu estava preso naquela atividade e não estava ouvindo a voz de Deus. Eu estava fazendo com entendimento totalmente errado. Eu realmente me convenci de que as práticas religiosas poderiam me salvar por si mesmas. Mas você já parou para pensar que se você pensa dessa forma, onde as suas práticas religiosas vão te salvar ou dizem algo sobre espiritualidade saudável? Já parou para pensar que se você pensa assim, você é um fariseu moderno? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os melhores em cumprir as práticas religiosas. Tudo que o mandamento dizia para fazer, eles faziam, cada minucioso detalhe. Então eles não eram qualquer um, onde tipo assim, eles vacilavam ou não cumpriam de acordo com o que a Bíblia diz. Eles eram um exemplo de ativismo. E Jesus, ele falou um pouquinho sobre esse comportamento dos fariseus em Mateus 23, eu quero ler para você. Jesus diz assim no versículo 5: eles praticam as obras a fim de serem vistos pelos outros, eles, os fariseus. Mais à frente diz que os fariseus gostavam das saudações, de ser chamados mestres nas sinagogas e nos lugares que eles frequentavam. Como que isso se aplica no dia de hoje, em 2024? Como que essa mentira da mente dos fariseus pode estar vivendo em nós hoje? Isso se aplica quando a gente vê uma pregação hoje, que o tema é assim, o preço da unção, o preço do poder de Deus. Gente, isso é muito sério, porque os fariseus faziam isso. Então a gente acha que a gente pode comprar a unção de Deus quanto mais a gente ora. E é isso que às vezes as pregações dizem. Você pode ter mais poder de Deus se você gastar horas e horas em oração. Claro que pode acontecer, mas você vai realmente para o lugar de oração para buscar a unção e poder de Deus? Isso é errado, gente. Isso é muito errado. Você pode maquiar do jeito que você quiser, mas eu e você sabemos que atrás de todos esses bons hábitos e boas atividades religiosas tem um ego
clamando por ser chamado de o homem da presença de Deus, o homem que tem a unção. E cara, nós estamos tentando usar Deus e tentar comprar isso com ativismo. Então o seu devocional não é mais sobre contemplar Jesus, mas é sobre sair de lá com mais poder, sair de lá com mais unção, sair de lá com um ministério, sair de lá com algo espiritual que os outros não têm e só eu vou ter, porque eu vi mais Jesus no meu devocional. Esse é um entendimento errado sobre devocional. Se você faz algo para receber poder de Deus, então você é muito semelhante àquele cara chamado Simão de Atos 8, onde fala que ele viu os apóstolos impondo as mãos nas pessoas e elas caírem no poder do Espírito Santo. E ele chega para Pedro e fala assim: cara, quanto que eu preciso pagar para receber isso que vocês têm? Porque eu quero impor as mãos, eu quero que as pessoas caiam no poder de Deus. Cara, isso é muito sério, a ponto de Pedro falar para ele que seu dinheiro fosse destruído junto com ele, porque ele achou que poderia comprar o dom de Deus e o poder de Deus com o dinheiro. O Espírito Santo não é dado ou conquistado por algo que você faz. O Espírito Santo é dado de graça, por amor, misericórdia. Você nunca vai merecer receber o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Você nunca vai merecer, por mais que você faça os melhores atos. Quem que é você perto dos fariseus? Eles eram muito melhores que a gente. Eles cumpriam todas as agendas, faziam tudo certinho, mas eles não eram merecedores do dom de Deus, porque o coração deles estava com a intenção errada. E no fim, quando Pedro responde Simão, ele fala: eu vejo que seu coração está cheio de inveja e preso em maldade. E esse aqui é o ponto principal do porquê que a gente vai para o lugar de oração querendo poder, querendo unção, querendo ministério. No fim, Deus está falando pra gente: eu vejo o seu coração cheio de inveja. Isso está enchendo o nosso coração nesses dias. Porque no fundo a gente não está indo para o lugar de oração porque a gente quer ser como Jesus, mas é porque a gente quer ser igual aos ministros que ele chamou. Então a gente tem inveja do ministério do outro, tem inveja do dom do outro. Então a gente vai para o lugar de oração porque a gente quer uma unção nova, uma unção fresca, a gente quer uma música nova. E gente, isso está errado. Mas se você está assistindo esse vídeo, ainda dá tempo de você se arrepender. E eu quero realmente te ajudar. Eu já estive nesse lugar, mas eu me frustrei muito nisso. E não foi com Deus, foi comigo mesmo. E cara, se você está vendo esse vídeo, eu quero realmente te ajudar a descobrir quem você é. Jesus tem incontáveis pensamentos sobre você. Você não precisa querer se parecer ou ser a outra pessoa. Jesus tem pensamentos onde Ele quer falar para você e você precisa ouvir a voz dele. Aí que você entra no devocional. O devocional é isso. A gente vê Jesus, descobrir quem nós somos para Ele e a gente vai descobrir quem Ele é para nós. Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus íntimo. Ele quer ter relação com o seu povo. E eu quero falar isso interpretando com você um pouco do Salmo 139. Eu vou ler com você e vou comentando. Então ele começa assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e me levanto, e de longe conheces meus pensamentos. Observas meu andar e meu deitar, sabe todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua e você já conhece o que vou dizer. Pera aí, Deus conhece tudo isso aqui sobre você. Então, quando você lê isso, essas coisas têm que, saltar de dentro de você. Deus te conhece mais do que você mesmo. Isso é tão fascinante. Davi fala que antes mesmo de eu falar, ele já sabe o que eu vou dizer, porque ele conhece os meus caminhos. Então Deus é um Deus totalmente pessoal. Vamos continuar. Tu me cerca por todos os lados e põe tua mão sobre mim. Caraca, Deus veio. A palavra aqui está falando que Deus me cerca. Ou seja, você não precisa chegar no lugar de oração e ficar clamando para que Deus se aproxime de você. Ele te cerca, Ele está perto de você. Ele está te esperando no lugar que você vai orar todo dia. Então, se você acorda de manhã para orar no teu escritório, na tua sala, levante com esse pensamento: tem alguém me esperando lá. E essa pessoa é Jesus, e Ele quer se revelar a você. Vamos continuar. Tal conhecimento, isso Davi mesmo diz, tal conhecimento, ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui, ele é tão maravilhoso para mim, é tão elevado, que eu não consigo nem imaginar. Davi mesmo diz que toda essa revelação que ele acabou de escrever é algo tão transcendente que é difícil dele compreender essas verdades. A verdade de que Deus me cerca, de que Deus está perto de mim, de que Deus ele me conhece mais do que eu mesmo.
Então não se culpe de não saber disso até agora ou de não ter acesso a essas verdades. Mas depois disso, no versículo 17, tem um tesouro. É um dos versículos mais importantes para mim, que diz assim: quão preciosos são, ó Deus, os seus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que todos os grãos de areia. Ou seja, Deus tem pensamentos incontáveis. Então, se Deus tem pensamentos incontáveis sobre mim, por que eu vou me aproximar dele para obter algo e não para conhecer o que ele pensa sobre mim? Cara, é loucura falar isso. A Bíblia fala aqui mesmo, nesse mesmo capítulo, que Deus me formou de uma maneira tão maravilhosa. Ele conheceu eu dentro do ventre da minha mãe. Antes que existisse qualquer partícula minha, Deus já me via. Então eu não sou qualquer um, eu sou importante para Jesus, você é importante para Jesus. Você precisa descobrir o que Deus pensa sobre você. Então por que a gente vive querendo ser o outro? A verdade é que a gente vive querendo ser o outro por conta desses fáceis acessos que a gente tem. E a gente acaba vendo nosso feed, rolando o feed todo dia. A gente fica ali, olhando, e a gente começa a se comparar, a gente começa a querer o ministério do outro, a canção do outro, a gente quer a igreja que o outro tem, ou a revelação que o outro recebeu. Então conheça os pensamentos de Deus sobre você e seja liberto da inveja. Isso não é uma conversa coaching, tipo assim, vira essa chave aqui e você não vai mais ter inveja. Cara, isso não é simples. Isso é um convite para um processo. É um processo de conhecer o coração de Deus e ser transformado. Eu mesmo sendo missionário integral, às vezes eu caio nisso também, de olhar alguma coisa e falar, caraca, o meu coração sentiu inveja. E é diante dessa fraqueza aonde o poder de Deus vai se aperfeiçoar. É quando a gente chegar para Deus e fazer as orações sinceras, aonde Davi orava assim. A gente chegar para Deus e falar, Deus, eu tenho inveja do fulano, eu tenho inveja do meu amigo, porque ele é melhor que eu, ele faz isso melhor do que eu. E é nessa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa dentro de nós. E para concluir esse pensamento, a gente vai olhar um pouquinho para o coração de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Vamos olhar para o Salmo 131, vamos ler junto. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é minha alma dentro de mim. Davi diz que seu coração não é orgulhoso e nem fica buscando coisas grandes demais para ele. Ou seja, Davi era satisfeito em quem ele sabia que ele era diante de Deus. Mas Davi era rei, cara. Davi não era qualquer pessoa. E já imaginou você chegar para um presidente da república, para o nosso presidente, e falar assim, senhor presidente, quais são os seus pensamentos sobre o nosso futuro, como que a gente pode avançar? E ele falar assim, cara, eu não imagino coisas grandes demais para mim, eu estou satisfeito em quem eu sou. Isso é muito escandalizador, cara. É um presidente, é um rei, mas esse é o rei segundo o coração de Deus, é o coração de uma só coisa. E você pode falar, mas isso é loucura. E Deus olha para essa loucura e fala, isso é sabedoria, isso me agrada, é um coração satisfeito na minha presença. E mais pra frente, Davi diz, eu sou como uma criança desmamada nos braços da mãe. Cara, o que é uma criança desmamada? É uma criança que já largou o peito, ela não precisa do alimento mais. Ou seja, ela não tá com a mãe porque ela quer que a mãe a alimente, ou ela tá com a mãe porque a mãe a alimenta e ela tá ali para receber algo da mãe. Ela tá ali no colo da mãe porque ela aprendeu a sentir prazer na presença da mãe. Ou seja, ela busca a presença da mãe não por algo que a mãe pode dar, mas porque a mãe é para ela. E esse é o coração de Davi. Deus, eu não te busco pelo que você pode me dar, eu estou satisfeito de estar nos seus braços porque você está aqui, e ponto final. Deus pode dar muito para nós, muito mais do que a gente imagina, mas a gente deve buscar a Deus com o entendimento de Deus. Eu quero você, eu não quero o que você pode dar. Você pode me dar muitas coisas e obrigado por isso, mas eu estou atrás de uma pessoa, eu quero ver Jesus. Esse é o entendimento correto de um devocional bíblico. Eu vou acordar de manhã para fazer devocional, não porque eu quero o poder de Deus, porque eu quero o ministério, porque eu quero uma unção, mas é porque eu quero Deus. E quanto mais eu deixo de olhar para Deus, eu ando mais para trás. E quanto mais eu deixo de olhar para Deus, eu olho mais para mim mesmo, eu olho mais para meus problemas, eu caio em mais pecados, eu não vivo a vida da igreja. Tudo isso porque eu não estou olhando para Jesus.
Meu amigo, tudo que você viu aqui nesse vídeo, o título para chamar a tua atenção, cada palavra que eu falei é para te expressar uma coisa. Primeiro, Deus não é um tédio. Segundo, Jesus não é sem graça. E terceiro, o Espírito Santo não é um produto. Você não vai conseguir obter várias coisas espirituais porque você está cumprindo uma agenda. Esse foi mais um vídeo do nosso quadro. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você foi abençoado por isso, eu peço para que você envie esse vídeo para algumas pessoas que estão ao seu redor, que você sabe que vai ser bom para elas ouvir essa mensagem. Se você quer me encontrar no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. E se você quer falar um pouco mais sobre isso ou quer abrir o coração sobre alguma coisa, pode mandar aqui nos comentários que a gente conversa por aqui. Tamo junto, cara. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa o like aí. Tamo junto, valeu!